A nossa homenagem aos devotos à Nossa Senhora Aparecida no Dia da Padroeira do Brasil. E neste programa especial de hoje, nós temos o privilégio de estar recebendo duas personalidades importantes do mundo esportivo. Até porque Bauru se notabiliza nas atividades esportivas em alguns aspectos. Primeiro, a tradição do próprio Noroeste, que é um clube centenário, mas não deixa de ter a importância e a visualização que duas modalidades dão ao esporte bauruense. O basquetebol também teve a sua tradição, porque nós, há mais de 50 anos, temos tido revelações, participações, inclusões nos certames mais importantes deste país e, por que não dizer, até mesmo nas competições do mundo afora. E, mais recente, é uma modalidade que há mais de 30 anos também tem evidenciado Bauru nas suas participações. Embora aqui um começo mais modesto e agora com a grandiosidade da participação na Superliga de Voleibol Feminino, graças ao esforço de uma empresa, de empresários e de abnegados. Primeiro, eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado direito o Roberto Fornazari, que hoje ele está vendo estrelinhas azuis de tão alegre que está, porque o basquete bauruense conseguiu a sua cota master para tocar este projeto, um projeto extremamente audacioso para a cidade e que há alguns anos vem se constituindo num carro-chefe do esporte bauruense, em competições internacionais, representando inclusive o Brasil em jogos da maior importância, como aquele realizado contra o Real Madrid e contra equipes americanas lá nos Estados Unidos. Beto Fornazari, é uma alegria recebê-lo, até porque eu tenho certeza que hoje é um dia especial para a turma do basquete, para você, para todos os seus pares, para todos aqueles que vivem diariamente esse esporte na cidade, pelo feito, por tudo que tem representado para a cidade e porque vocês estão respirando esse projeto agora com mais oxigenação. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo uma vez mais aos estúdios da TV Prevê. É uma honra estar aqui novamente na TV Prevê e falando de esporte, falando de basquete, hoje ao lado do meu amigo Reinaldo e falando de vôlei. E é muito bacana a gente falar de esporte na cidade. O nosso esporte tem levado o nome da cidade aí para o Brasil todo, e em algumas situações até para o mundo. E isso é o que nos motiva. Hoje eu estou um pouquinho mais aliviado, feliz. Nós conseguimos, duplamente feliz, porque nós conseguimos uma empresa de Bauru abraçando o projeto e assumindo a cota master que deixou que a Gocil acabou saindo, e a Sendi, de empresários de Bauru, uma empresa de Bauru, fundada em Bauru, assumiu ontem a cota master do Bauru Basquete, e o nosso projeto segue em frente, segue forte, segue representando Bauru no cenário nacional do basquete. Bom, e eu tenho ao meu lado um empresário vitorioso, um advogado de nomeada, aliás, eu não consigo falar do Reinaldinho sem lembrar, e toda vez que eu vejo ele, os irmãos dele, principalmente ele e o irmão que moram em Bauru, e mais a mãe dele, sem lembrar de um parceiro dessa casa, um companheiro dessa casa que é o nosso saudoso Valdomiro Mandalite. Reinaldo Mandalite, ele veio com toda a sua juventude, com todo o seu entusiasmo, sua dedicação, abraçar uma outra causa esportiva. Aliás, as pegadas da família Mandalite, o próprio Reinaldinho, além do voleibol, ele hoje também faz parte da cúpula como vice-presidente do Noroeste, mas hoje o assunto prioritário é o voleibol feminino, até porque estamos numa competição das mais expressivas, que é a Superliga, e Reinaldinho, eu não posso começar a falar
em voleibol, falar no time atual, sem resgatar duas memórias importantes que eu acho para mencionar. Primeiro, o saudoso Pedro Macéia, que foi um baluarte no voleibol feminino de Bauru. E depois eu quero prestar uma homenagem a duas pessoas, ao Zé Luiz e ao Duda, principalmente, por tocarem este projeto, claro, em escala menor, mas que com muito esforço, durante muitos anos, o Bauru Basquete, depois o Luso, mas concentrando mais na equipe do Bauru Atlético Clube, o vôlei que era do BAC. E agora, felizmente, a exemplo do que aconteceu no basquete, surgiu você e o seu irmão, que abraçaram esta causa, seguiram as pegadas do seu pai, que pegou o Noroeste numa situação dificílima, e vocês aí abraçaram este esporte, claro, com muita dificuldade, até porque o voleibol teve que ser recativado na cidade para ter público e para alcançar a dimensão no patamar que está hoje. Eu tenho muita alegria. O Reinaldinho eu tenho idade até para ser pai dele, mas eu gosto muito do Reinaldo e do Rodrigo, por isso que eu falo com tanta liberdade nas vezes que eu menciono o voleibol e falo deles, dos dois irmãos, por quem eu tenho a maior das admirações e por tudo que eles representam para esta casa, por aquele vínculo que criou-se com esta família aqui na TV Prevê. E a alegria de... Eu fico muito à vontade e fico até comovido quando falo com o Reinaldinho, lembrando a figura do seu pai. Que alegria aquela que é, Reinaldinho. A alegria é toda minha, Samuel. Boa tarde, bom dia. Falar do meu pai é difícil, né? A gente fica até meio emocionado. Meu pai amava a TV, você sabe disso. Quando eu venho aqui, me parece que eu estou dentro da minha casa. É verdade. Meu pai viveu isso daqui até períodos antes até de falecer. Ele queria vir aqui, queria visitar os colegas, os amigos da TV Prevê. Ele sentia aqui uma força. Aqui era uma segunda casa para o meu pai. Então acho que ele participou da construção com o Duda, com o Zé Luiz. Então aqui a família Mandarite se sente muito bem na TV Prevê. A gente não pode deixar de falar de voleibol sem falar de Pedro Macéia, Gerson Trevisani e José Luiz Garcia Pérez. Eu acho que eles apoiaram muito o voleibol de Bauru. O BAC começou com o Pedro Macéia no BAC, o Duda junto, aí a amizade dos dois era muito grande. E eles fizeram um legado. E o Pedro, infelizmente, faleceu e ficou um pouco parado o voleibol em Bauru. Quando o Adriano assumiu lá com o Luso, começou a criar vamos dizer, um projeto novo. E quando a gente até brincava com o Vitinho Jacó, porque a gente tinha dado ISS para o basquete um dia antes, tinha assinado as cartas, quando o Roger Barudi falou, olha, não, nós temos um projeto aqui de vôlei, a gente precisa ter 2 esportes em Bauru. Não só o basquete, a gente precisa ressuscitar o Noroeste, a gente precisa criar outras formas. E a gente acabou entrando no projeto e acabou dando certo, conseguimos vitórias, acessos e estamos aí lutando, né, tentando sobreviver. Hoje feliz pelo meu amigo Beto, que conseguiu o patrocinador master. Eu já pedi para os empresários bauruenses, né? Estamos abertos, o peito está aberto, viu, Beto? A camisa está limpa, pronto para receber um patrocinador. Mas muito feliz pelo Bauru Basquete, um projeto maravilhoso, um projeto que conseguiu o título nacional no ano passado. E a gente sabe como é difícil fazer esporte, quando a gente sofre, quantas noites a gente fica pensando como é que vai ser o amanhã. Ou a gente sabe da crise do Brasil, mas a gente tem que acreditar no esporte, né? Inclusive, né, Beto, fizemos um projeto social que a gente viu várias crianças, né? E a gente observa que o esporte, eu acho que é fruto de muita coisas boas para as nossas crianças. Eu acho que a gente tem que procurar, nesses momentos difíceis, algo que inspira a nossa nova etapa de vida, dos nossos filhos, dos nossos netos, que vem por aí, porque o mundo está aí para que a gente corrija esses problemas de drogas, de muita coisa que acontece. O esporte e a educação é um caminho para tudo isso. Reinaldinho, é claro que nós nos apresentamos e nos inovamos todos os dias e sentimos desafios em todas as coisas. Mas o próximo desafio começa já nesse final de semana com a Superliga A. Este projeto pretende chegar aonde nesta temporada? Este projeto do voleibol feminino, capitaneado por você, pelo Rodrigo e por outros pares que estão aí cuidando do voleibol feminino. O nosso objetivo hoje, Samuel, dizendo que a recíproca é verdadeira pelos elogios que você fez anteriormente,
O objetivo eu acho que é superar o ano passado, é buscar uma vaga para a semifinal. A gente sabe que esse campeonato se equilibrou muito. O Rio de Janeiro teve a saída da Carol, teve uma baixa aqui, outra ali, então montou um time que eu acho que está mais competitivo. Tudo bem que o Bernardinho faz uma diferença. Você tem a chegada do Rinodê com o Zé Roberto, que é o técnico campeão olímpico e tem todo um know-how sobre tudo isso. Você tem o Osasco e você não pode esquecer do time do Praia Clube, que acho que é o time que mais investe hoje. Então você tem 4 equipes e o Minas, que trouxe uma levantadora, que foi eleita acho que por 4 anos a melhor levantadora, e acaba se acertando um time com um conjunto já de 2 anos, que o time está montado ali naquele conjunto. Não tem a Jaqueline, que poderia ser uma peça, mas o Vôlei Bauru quer dar esse degrau, né? A gente briga ali pela quinta força com o Rinodê, Pinheiros, no meu modo de entender, com o Rinodê, Pinheiros... Rinodê é Barueri. Isso, é Barueri. Tá, e o Fluminense, que montou um bom time, levou Taizinha, Michele, que estava no Praia. Então, eu acho que a gente briga ali nesse bolo ali para tentar roubar a 4ª vaga de alguém. Seja do Minas, Praia, Osasco ou Rio. A gente briga nesse bolo para que a gente consiga buscar essa posição. Fizemos um bom campeonato paulista, até perdemos algumas jogadoras, a Paula Pequeno se machucou, acho que a gente podia ter ido mais longe no campeonato paulista. A gente teve 2 bobeiras e que estava ganhando o jogo facilmente para ganhar e perdemos pontos que não poderíamos perder. E aí cruzar com o Osasco, quando você tem uma jogadora como Tandara, é um pouco complicado. 28 pontos no jogo não é para qualquer um. Ô Beto, o time campeão do ano passado sofreu algumas defecções. Permitiu o projeto que se trouxesse de volta o Rafael Wertheimer, mas tivemos algumas perdas. Eu te pergunto, o que é que se pode agora? Você está muito feliz, eu tenho a impressão que o projeto, o Vitinho Jacó nunca deixou a peteca cair em termos de estrutura, de elenco para a temporada, ele e os seus pares, e o próprio técnico, que é muito competente aqui de Bauru. Eu te pergunto, este projeto deste ano, agora com este aporte, será reforçado, será aumentado, incrementado, mantido? Qual é a informação que você passa para o telespectador? Bom, com a saída da Gocil, nós tivemos uma retração, uma perda de orçamento. Teve um buraco ali de orçamento considerável. Hoje a gente conseguiu reduzir essa dependência do patrocinador master, que sempre foi um dos meus discursos, que a gente precisava diminuir essa dependência. E esse patrocinador master, a Ascend, hoje veio para repor o patrocínio da Gocil. Ou seja, o nosso orçamento está praticamente fechado não, está recomposto, mas para reforçar mais o elenco eu preciso de mais patrocínio. Mais aportes. Mais aportes para poder trazer. Nesse nosso elenco atual, é sabido e comentado pela imprensa em geral, por todos nós, que nós precisamos de mais um lateral para compor e fechar o elenco. Um lateral é uma peça que a gente ainda necessitaria para ter um elenco forte. Mesmo que não venha, o nosso elenco atual, eu digo que ele é ele tem algumas características diferentes do time passado. É um time mais físico, mais completo em algumas situações, em algumas posições. E, sim, não vejo muita diferença de qualidade técnica entre os 2 times do ano passado. O ano passado aconteceu que foram uma série de fatores, um conjunto que foi acontecendo, que a gente encaixou ao longo da temporada. A gente vê isso acontecer em vários esportes, não só no basquete, mas no vôlei, no futebol, de um time encaixar e começar a jogar de uma forma igual em todos os jogos. Isso aconteceu com a gente teve uma defesa muito forte e tudo mais. Muito mérito do treinador.
E a gente está acreditando que esse ano a gente deve ficar ou batalhar para ficar pelo menos entre os 4. Na minha opinião, você teve uma peça importantíssima e que, lamentavelmente, foi perdida até por circunstância, que é o Jefferson, e que hoje está no basquete de Franca. Além de ter perdido um banco excepcional, que é uma cria aqui de Bauru, que é o Gui Deodato. Você acha que não está faltando mais este plus para este elenco poder ter o mesmo, pelo menos, eu acho que Bauru foi campeão, claro, além do talento de todos e da individualidade de muitos, porém nós tivemos esse conjunto com a técnica implementada pelo Demetros Ferraciu. Porém, essas duas peças foram de fundamental importância para a conquista brasileira. Não só os dois, eu acho que o Jefferson foi importante, o Gui, num jogo em São Paulo, decidiu um jogo importante para a gente lá, mas nós tínhamos também o Valtinho, que é um veterano, e que ele fechava todos os jogos, ele entrava no final e fechava os jogos, sabia fechar, segurar a bola. Onde, Valtinho? O Valtinho deve ter parado. A notícia que eu tenho é que ele vai parar. E nós tínhamos o GG, que era um cara que ajudava bastante, ajudou bastante ao longo da temporada. É quente também, né? Todo NBB. É quente o GG. É quente pra caramba, né? O único que tem 5 títulos do NBB. Então, são peças que, com as suas características, ajudaram bastante. É lógico que o Jefferson ele se destacou um pouco mais por conta da pontuação, era um cara que arremessava bastante. De 3 era fantástico. Ele tem um excelente arremesso. Mas, não vou entrar em detalhe de cada negociação, a gente tentou ficar com alguns deles, alguns a gente não teve nem possibilidade de negociação, já saíram, já com uma proposta irrecusável, a gente não tinha condições, naquele cenário de incerteza de fica patrocinador ou não fica, de fazer propostas malucas ou propostas muito mais caras do que a gente vinha pagando. Então a gente sempre trabalhou com o pé no chão e a gente continua trabalhando com o pé no chão e trouxemos peças importantes e eu acredito, o time ainda demora um pouco para entrosar, é difícil de você trazer do nosso time titular hoje, nós temos o Alex que estava dos titulares passados. O Rafael já tinha ido embora. Então joga o americano, que é o Kendall, chegou agora. O Renan chegou agora. Aí tem revezado o Isaac, o Jaú, às vezes, o Gui Santos. Então, assim, do time titular em quadra, nós temos só o Alex, que estava da temporada passada. Então, o time precisa se conhecer, eles precisam ainda de um mais entrosamento. E isso vai acontecer com o decorrer da temporada. Reinaldinho, eu sei que o esforço é grande, até porque o voleibol, de repente, ganhou uma conjuntura financeira que ficou quase que impossível pela concorrência. E o voleibol brasileiro sofre uma concorrência muito forte lá de fora, que vem buscar as nossas jogadoras e às vezes ficam os times desfalcados. Eu te pergunto, com as saídas de algumas jogadoras, a chegada, por exemplo, da renomada Paula, você admite que o time perde um pouco a força em função da temporada passada ou o time não vai sentir? Em outro aspecto que eu quero colocar, você perdeu um técnico internacional, um técnico que fez um razoável, não foi um excepcional trabalho, mas coloca aí um novato, um Fernando, que é um técnico em ascensão. Até que ponto tudo isso pode influenciar nessa temporada? São dois times diferentes, Samuel. O time do ano passado era um time que jogava com bola mais rápida, você tinha uma explosão com Bruno e Taizinha, mas você tinha um bloqueio menor, então você tinha menos volume, você relava pouco na bola e você fazia pouco break, como ele chama, que é o contra-ataque. A gente tinha um bom side-out, que é quando você confirma que recebe o saque que você ataca. Então a gente tinha um bom side-out e tal, mas o outro time era mais alto. Então nosso time investiu no time alto. Hoje o time do Bauru é muito mais alto do que era no passado. Consequentemente, isso dá um volume de jogo maior. Qual é a diferença desse time que a gente vem percebendo? O time do ano passado tinha um contra-ataque mais forte. O que a gente está querendo agora, neste momento, é
através do Fernando, que ficou, é qualificar o nosso contra-ataque para a gente surpreender na Superliga. Porque de matéria de defesa e você gerar o contra-ataque onde você tem um ponto com um saque muito forte que a gente possui, e do ano passado também era forte, você conseguir encaixar um time melhor para essa temporada. Porque eu acredito que essa temporada nivelou. O Marcos montou o time, o Marcos é meu amigo pessoal, um cara que eu gosto muito, admiro o Marcos. Mas infelizmente ele tinha um projeto lá e a presença dele aqui neste momento de formação, quando você muda um pouco de peças, se fosse o mesmo time, mudando uma ou duas peças, tudo bem. Mas você muda 50% do time e você precisa ter um treinador todos os dias presente. E aí a gente fez uma escolha, ele não pôde vir, eu pedi para ele que ele viesse imediatamente. Ele falou, olha, eu não posso, eu tenho um compromisso na República Dominicana, e você sabia disso, e realmente eu sabia. Então eu falei para ele, mas também nós não podemos esperar. E de comum acordo, o Marcos é uma pessoa fantástica, sensacional. Eu falo com ele todo dia. Ontem ele mandou uma foto que ele estava com a nossa líbero lá na República Dominicana, mandou uma foto para mim, olha aqui nossa líbero. E eu falo para ele, Marcos, seu lugar está aqui, está garantido, é seu. Você é uma pessoa maravilhosa. Mas a gente está esperançoso, ele montou o time, a gente pega durante os jogos, a gente conversa e fala, puta, esse time ficou ajeitado, rega no bloqueio, tem defesa. Eu estou esperançoso, Samuel, porque eu acho que a Superliga desse ano ela se nivelou. Você não tem tanta disparidade. A gente foi jogar o amistoso contra o Praia, nós jogamos até com o time mesclado, nós jogamos pau a pau todos os sets. Ganhamos 7, tem um que estava 2-0, aí botou o time todo, a molecada para jogar, mas já estava 2-0 para Bauru. Então você vê que não tem uma disparidade muito grande. Você vê no jogo de Osasco, nós tivemos o primeiro set 16-13 contra o Osasco aqui, não soubemos fechar o jogo, aí ganhamos o segundo, perdemos o terceiro, tivemos o quarto para ganhar, tivemos 3 contra-ataques seguidos e não colocamos a bola no chão. Contra o Osasco lá estava 16-13, tivemos 2 contra-ataques no ponto, não matamos o jogo e perdemos o set. E ainda assim ganhamos um set de Osasco lá, com Tandara, Bia, que acabaram de chegar da seleção brasileira, que são jogadoras renomadas. Então a gente vê que o time desse ano tem um potencial muito forte, como tinha do ano passado, de brigar ali na 5ª posição para ser o 4º. Esse é o objetivo. Lógico, eu acho que o Beto não acreditava que o ano passado, até pela perda do patrocinador, a chegada tardia, que ele fosse campeão. A conjuntura, como ele disse, aconteceu. E a gente reza todo dia. O Beto é muito pé quente, eu falo para ele usar meia, né? Ele foi no jogo do Palmeiras comigo, o Palmeiras perdeu. Eu falei, pô, Beto, põe meia, pô. É frio. Mas a gente tem que passar a mão nele, né? Ele foi campeão de uma circunstância que deu tudo certo, o time correspondeu. E a gente reza para que isso aconteça também, né? Que dê tudo certo e que os anjos nos ajudem. Ô Reinaldo, e claro, você continua na expectativa de que tenha um aporte de outra empresa, um aporte master, um aporte grandioso, se não é para reforçar, pelo menos para tocar esse projeto e não deixar a peteca cair. Hoje a gente tem um déficit na folha, no projeto, aproximadamente R$50 mil por mês, mas a gente não pode deixar o projeto morrer e a gente acredita que vai acontecer. A gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores, a Mesane, Unimed, Sicredi, Prevê, Atos Telecom, todo mundo que ajuda no projeto. Então a gente está à procura de patrocinadores masters para que a gente possa, além de pagar a conta, dar um passo maior. Hoje, uma jogadora que viesse numa posição que a gente sabe que falta ali para completar, nós poderíamos dar um salto maior. Mas a gente sabe também o mercado brasileiro, como é que está. O Beto pega tudo antes, a gente fica só com... Ele tem o... Ele é foda. Ele é rápido, né? Não, mas ele trabalha o dia inteiro, ele está de parabéns. Falei para ele dar um pouquinho para mim, né? Mas a gente está à procura, empresariado bauruense. Olha, estamos aqui, a gente quer pelo menos fechar o déficit, é uma exposição de marca. Eu posso falar, fui patrocinador master lá, apareci. E posso dizer que o retorno de mídia é fantástico. Né, Beto? Eu acho que você fez o trabalho do Ibope também. E a gente pode dizer, o retorno para uma empresa que precisa da imagem, investir num clube que aparece, é fantástico o retorno. E hoje o Brasil parece que deu uma melhorada. Isso pode até ajudar, não é? Samuel, o Brasil deu uma melhorada, mas... Claro, não saiu ainda do jeito a gente tá assim, tipo, você tá perdendo de 5-0, você fez um gol. Fez 2, tudo bem, você tá no primeiro tempo ainda, mas eu sinto que o Brasil está caminhando para uma melhora considerável. Você vê o consumo melhorando, você vê... Antigamente você entrava em restaurante e estava vazio. Onde eu fui almoçar em São Paulo tinha fila. Eu falei, opa,
E fui várias vezes nos últimos meses no mesmo restaurante perto do meu escritório e não estava lotado, ontem estava cheio. E, pô, véspera de um feriado. Então você fala, olha, você está vendo que a população começou a entender que o Brasil e dá esperança de melhoria. Você está vendo que a engrenagem está rodando novamente. Então a gente acredita que isso possa trazer algum patrocinador master ou qualquer outro patrocinador que venha ajudar. Qualquer real é bem visto. Eu fiquei muito surpreso. Aliás, já tinha ficado no ano passado, quando o Limeira sumiu do mapa. E agora a Brasília some do calendário esportivo no basquete, um time que tinha conseguido aí 3, 4 títulos nacionais da própria NBB. É preocupante isso, não é? Foi Rio Claro, né? O ano passado foi Rio Claro. Limeira que foi há uns 3, 4 anos atrás. É assim, o basquete, assim como o vôlei e tudo mais, a gente olha alguns times com um único patrocinador. E nós não temos a cultura que tem uma NBA, por exemplo, que tem lá, o cara faz contrato, a empresa faz contrato para 5, 10 anos de patrocínio. Aqui nosso contrato é de 1 ano. E essa dependência do patrocinador master não é uma coisa muito saudável. Limeira, lá atrás, era do Cássio. Ele tinha uma empresa, uma empresa de imóveis, de moto, umas coisas, ele tocava sozinho o projeto. Rio Claro, prefeitura, é pior. Aí é pior mesmo, porque São José dos Campos era prefeitura, acabou. Rio Claro, prefeitura, acabou. Brasília tinha um patrocinador master ali, 2 patrocínios, mais um que era o master. Um pouco de má gestão, misturado com a saída, não conseguiram manter um time. E aí o que aconteceu? O nosso projeto, que antes era meio que ridicularizado por conta da nossa camisa, ser aquela estampa de marcas, aquele monte de empresas, passou a ser referência. Então hoje a Liga teve até uma contratação de uma consultoria que mostrou, fizeram um estudo em todos os clubes, e aqui eles mostravam num gráfico os que estavam em sinal de alerta e os que estavam no caminho correto. E o nosso era o primeiro, com mais patrocinadores, com menos dependência de um master. Hoje, esse ano balançou o Ceará, quase que não entrou, porque também só tem um patrocinador. Macaé fechou, que também tinha um patrocinador. Então, é muito pesado hoje para uma empresa, num cenário que nem nós vivemos econômico, fazer um patrocínio de um time de ponta sozinho. Então, quando você pega vários patrocinadores, que nem em Bauru nós temos vários empresários acreditando no projeto, e alguns deles no vôlei, no basquete, não fica pesado, não fica tão difícil de se pagar. Então esse é o nosso lema, né, de ter vários patrocínios menores. A camisa fica recheada de marcas, a gente adora, mas se você perde um, você não sente tanto. Nós tivemos uma defecção também agora aos 45 do segundo tempo no voleibol feminino. O Rio do Sul comunicou, né, já tinha uma dívida do ano passado, que parece que não tinham pago muita gente. Aí estava tentando, prefeitura, e a gente sabe da dificuldade de algumas prefeituras, né, principalmente Tribunal de Contas, e acabou fechando as portas, e várias jogadoras aí, coitadas, sem emprego e numa véspera, o que prejudica. Isso não é bacana, a gente fica triste de ver um clube acabando. E como o Beto disse, eu acho que as equipes têm que procurar o máximo que você conseguir, dividir o seu projeto com várias empresas, para que você possa, de certa forma, não ficar sempre dependente de uma. Quando as nossas empresas saíram, lógico, elas continuam ajudando no projeto social, tem uma cota menor, mas a gente estava ali preparado para manter um time, como foi o ano passado, competitivo. A gente jamais deixaria, se não tivesse criado vários patrocinadores em várias cotas que mantenham um valor, para que o time se mantenha. Bauru precisa disso. Acho que o esporte de Bauru leva o nome. Acho que todo mundo sabe que o Bauru Basquete foi campeão. Acho que todo mundo no Brasil, né, Beto, no mundo, que o Bauru Basquete, a cidade do interior, foi campeão. Eu acho que é a única
porque tem 2 times na liga, na principal liga. Ah, não vamos falar só do Rio, né? Porque o Rio tem o Fluminense, acho que tem... O Fluminense não tem basquete, né? Não. O Flamengo também não tem vôlei, eu acho que é o único, hein? O Minas tem basquete. O Minas. Tem, Tudo bem, é que a gente também está falando Pinheiros, também a gente está falando de clubes tradicionais, né? É verdade. Mas uma cidade do interior como Bauru, ter 2 equipes num nível desse, aliás, é impressionante. Aliás, eu vi o Marquinhos, comentarista do vôlei, ele dizia o seguinte: Bauru é terra do basquete, mas agora também é do vôlei feminino. Você viu ele falando isso aí? Eu vi também. Não, mas isso é bacana, mostra que a nossa cidade, a gente sabe da dificuldade que a gente vive, mas mostra que a nossa cidade acredita. Eu lembro nos primeiros jogos de vôlei, eu olhava para a arquibancada, tinha 30 pessoas. Hoje eu começo o jogo, você começa a ver o público chegando, você fala, nossa, hoje vai dar umas 1000. Você fica feliz de saber que isso está acontecendo. Mas é terra do basquete, do vôlei, do polo aquático e do atletismo, hoje. E da natação, que também a natação. A natação. Então nós temos, assim, é uma cidade hoje que respira esporte competitivo, e o desafio é que alguma outra cidade, não tem outra cidade no país com o melhor time nas categorias de base aí de polo aquático, resultados expressivos na natação, o vôlei na Superliga, o basquete na liga principal. O projeto do SESI de judô, que tem 5 ou 6 moleques aí que estão para se classificar, um projeto maravilhoso administrado pelo Clóvis, que também tem Bauru, então demonstra, né, Beto, que tá... O DNA do esporte competitivo. Por falar em esporte, então, Reinaldinho, eu queria aproveitar, até porque pelo clube centenário que é, e você nunca deixou de estar envolvido. Eu não aguento dessa manhã, eu gosto de dor de cabeça. Eu acho que eu de manhã eu acordo e falo, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho o que fazer, então... Liga pro Samuel, 6h30 da manhã, outro dia ele me ligou. Não, tava na esteira, né, Samuel? 6 horas, o galo toca às 5h50. Reinaldinho, conta do projeto do Noroeste um pouquinho. Claro, você não é o presidente, mas é o vice, e está lá abraçando essa causa também. A gente sempre esteve ajudando. O meu pai foi presidente do Noroeste, a gente ama o Noroeste, Noroeste, 107 anos de história, a gente não pode deixar aqui dizer que o Noroeste tem uma marca, um nome e um carinho pela sociedade bauruense, pela cidade de Bauru, enorme. Então, o Estevam, a gente, no meio do campo, a gente discordava de alguma coisa, aí chegou uma hora e falou, vamos parar de discordar? Vamos começar a se aceitar? Falou, é isso aí mesmo, a gente tem que ir para esse lado. E aí eu comecei a ver que tudo que o Estevam fez, eu tenho que parabenizar ele por tudo que ele fez, eu vi o quanto ele colocou até do bolso, que é isso que a gente briga, porque não pode ver de abnegados, mas eu vi tudo que ele fez e a gente se uniu. Mas isso não era história pro Mandalite não, hein? Ixi. Duda, manda 30 pra mim, eu já botei mais 20. Meu pai pegou até o FGTS, que minha mãe, quando se aposentou, e botou no Noroeste. Mas são coisas do passado, vamos lembrar dessa coisa. Vai que minha mãe vê essa entrevista, ela vai lembrar, vai falar, para, meu filho. Aí eu tô enrolado, pelo amor de Deus. Mas o Estevam fez muito pelo Noroeste, a gente disputou uma Copa Paulista, montou um time. A gente está acreditando. Contratou agora 2 jogadores já anunciados, já temos 4 jogadores com pré-contrato, mas que a gente não pode anunciar ainda por força de contratos com outras agremiações. A gente está montando um time para subir, Samuel. E a gente pede para a sociedade, mais uma vez, bauruense, que acredite, que vá ao campo, que vá ao ginásio, porque isso é muito importante. Acho que além só do patrocínio, Samuel, a sociedade está presente nos nossos jogos, a torcida está junto e apoiar o time, o empresariado vem junto. É verdade. O empresariado fala, pô, a cidade gosta. A minha responsabilidade social é fazer com que o esporte tire essas pessoas, as crianças das drogas e leve o nome de Bauru e a torcida junto. Eu acho que o principal espírito é esse. Então a gente está montando um time sim, para trazer a torcida ao campo, fazer o Noroeste voltar para a Série A2, porque você tem uma cota de federação que muda de patamar. Você sai de 300 mil para R$1 milhão. Então você já dá um fôlego para você começar a estruturar o clube. Nós vamos realizar agora, ali naquele campo de terra, a gente vai gramar, vai fazer irrigação, aonde é antigas piscinas nós vamos limpar, fazer outro campo, até porque o clube precisa fazer categoria de base, criar jogadores, porque a gente sabe que o clube interior vai viver de vender jogadores para time grande e o time grande vender para a Europa. Por aí. Então... Ô, Beto, uma antiga reivindicação, não só do basquete, do vôlei, mas da própria cidade, era ter o seu ginásio, porque é muito triste, ô Beto.
Você chega na final, e Bauru 3 vezes na final, teve que mandar seus jogos em Marília, em Araraquara, quase Botucatu. De repente, Bauru não tem o seu... Tem um campo, um ginásio da década de 50, 60. 50. É. 50. 50 é... 54, não lembro. Está muito defasado. Mas aí eu vi uma luz no fim do túnel, Beto, quando falaram daquelas arenas modulares da Olimpíada e que poderia ser transportada aqui para Bauru. Como é que está essa história toda, esse imbróglio todo? O Roger é um entusiasmado, o Roger é um amigo do Reinaldinho, do Rodrigo, e ele briga por essa causa, está lá com o basquete, é vereador hoje. Como é que está essa situação? Triste. Vocês fizeram um projeto, o vôlei apoiou este projeto. O basquete foi o Pascoaloto, né, que pagou o projeto. O Rodrigo pagou um projeto arquitetônico, foi feito um concurso na cidade, ele pagou o projeto do bolso e fizeram uma belíssima arena, eu acho que até grande. Para 5 mil pessoas. Não, acho que era até mais, né? Acho que era até mais. 4.500 e em determinados jogos você poderia colocar que poderia acho que era até mais. Mil, era até mais. Assim. Mas muito, muito bonito. Mas veio a situação de crise, a ideia era pedir verba federal para construir, e veio a crise, cortaram-se todas as verbas. Mas o que a gente lamenta é que ninguém, nenhuma liderança... Bom, nós somos muito carentes de liderança política na cidade, né? Nós não temos deputado assim, agora temos mais um deputado estadual, mas assim, deputado federal, eu não me lembro de quanto tempo nós... Futuga, Futuga, quer dizer, isso remete para mais de 20 anos. Então, isso daí é difícil hoje para conseguir verba. A história da Arena Olímpica foi uma ideia minha. Eu que comecei a soltar essa ideia de falar, nós podemos, eu vendo matérias e matérias do descaso e de como está sendo tratado isso lá, não tem nem como, não tem nem manutenção. Eu tive a ideia sem nenhum embasamento de viabilidade. Conversei com o presidente da Liga, ele adorou a ideia, falou que poderia falar no Ministério dos Esportes. Eu abri um contato, um canal no Ministério dos Esportes. Aí numa conversa aqui em Bauru com o Cláudio Poni, ele falou, olha, fica mais caro trazer do que fazer uma nova. Eu falei, puxa vida, eu não posso falar que sim nem que não, eu não entendo disso. Até acho que agora eu vou conversar com o pessoal da Send, porque eles fazem esse tipo de trabalho, e talvez a gente tenha uma ideia mais técnica aí. Mas hoje nós não temos nenhum projeto em andamento, não temos nada falando sobre ginásio. A nossa dificuldade é enorme em cima de ginásio aqui em Bauru. Nós temos um ginásio para acomodar as duas equipes do basquete e a do vôlei, com jogos, com treinos, com uma limitação de idade do ginásio que nos limita muito. Então é difícil, a gente fala que é, assim, guerreiro, milagre, o que a gente faz hoje, e põe o tapete do vôlei, tira e põe a da quadra, agora vai e fica. Aí no meio disso tudo, ainda de repente tem algum evento da prefeitura no meio do ginásio, e a gente não pode treinar e fica... É assim, a gente vai tocando do jeito que dá, e infelizmente o ginásio é um limitador muito grande, que se a gente for novamente para as finais... Esse ano passado foi uma abertura que a Liga deu para a gente mandar jogos aqui de semifinal no nosso ginásio, e isso daí, final, né? Nós tivemos um jogo aqui, o segundo jogo contra o Paulistano aqui foi aqui. E foi uma catástrofe, porque realmente eu tive que concordar, teve invasão de quadra, nós tivemos vários problemas de superlotação, o juiz teve problema. O juiz ajudou e no final a torcida não se aguentou, nós tivemos uma punição severa agora, foi confirmada. Então nós vamos voltar, vamos jogar em Bauru só em janeiro. Ano que vem. A punição foi um absurdo. O clube eu acho que não tem nada a ver com isso, porque foi fora da dependência do fora, ginásio. 2 horas depois tinha polícia e tudo mais. Daqui a pouco o clube tem que fazer policiamento na rua. Não mas tem nada assim, a ver.
Aí a gente estava esperando uma reversão ou fosse uma pena mais branda, mas é assim, né? O Brasil é complicado, os tribunais hoje continuam aplicando penas severas para os clubes, muitas vezes sem eles terem culpa por conta de torcida, porque é mais fácil cobrar do clube do que ir atrás realmente dos agressores, ou impedir a torcida de entrar no ginásio, ou fazer algo mais sério com quem realmente está fazendo a bagunça. Mas aí essa confirmação eu não me conformei, né? E não cabe mais recurso, né? Não cabe mais. Aí eu fui procurar ver quem era o presidente da comissão disciplinar e o procurador que fez a denúncia, né? O procurador é de Mogi e o chefe lá, o presidente da comissão disciplinar, é um cara que foi recentemente homenageado em Franca pelos seus serviços de basquete em Franca. Eu não estou dizendo nada aqui que ele foi parcial ou imparcial, mas é assim... Mas por si só não poderia nem... Por si só ele não poderia estar fazendo um julgamento e nem estar fazendo acusação e nem estar comandando um cargo desse, dada a rivalidade que tem hoje entre os clubes. Eu só falo que a nossa pena foi muito severa e a gente vai voltar a jogar agora na panela pelo NBB. A abertura do NBB vai acontecer, nós vamos ter 7 jogos fora de casa. Muito prejudicado nós fomos e nós vamos voltar a jogar aqui só no começo de janeiro. O que é muito triste. Reinaldinho, para encerrar também, claro, é importante ter um ginásio, não é? Aqui para o vôlei, para a cidade. E tá difícil, né? Sem dúvida, né, Samuel? Até o Beto estava falando, eu ia me manifestar e falar até para o deputado Tobias, que acho que é a nossa força aqui, e também ao Celso Nascimento, que solicite ao governador, é a cidade do estado de São Paulo, que conquista um campeonato da NBB, que tem um time da Superliga. Acho que Bauru merece. Bauru é o centro da cidade, o coração do estado de São Paulo, como, né, foi anunciado pelo governador. Acho que a gente conseguiria. Marília tem Marília, o governo do estado. Pega a Secretaria da Educação, né? Depois fizeram um TAC com o Ministério Público e eles usam lá pagando uma taxa. Então, pedir para o deputado Tobias, olha os dois aqui, a gente está sofrido, né? Ajuda a gente. Eu me lembro, Reinaldinho, nós temos 2 cidades aqui na região que tem, fora Marília, esse eu não sei, aí eu já não estava mais em São Paulo, mas eu me lembro que Botucatu, para fazer jogos abertos, jogos regionais, o Jamil, que era o prefeito, ele falou assim, não, eu faço, mas tem uma coisa, eu quero um ginásio. E lá tem um ginásio de 5 mil pessoas. Bauru pode se candidatar a pegar o próximo Jogos Abertos e solicitar ao governador, até porque a gente movimenta a economia com todo mundo aqui, a gente sabe disso, que não é só gastar com os Jogos Abertos. E quanto de dinheiro vem desse Não, e aí eu digo mais, outra reivindicação, Avaré também tem um grande ginásio para 4, quase 5 mil pessoas, também foi o doutor Paulinho, não é Pimentel, é Paulinho Novaes, que era o prefeito, pediu o ginásio e o governo do estado deu para Avaré. Por que São Carlos tem um ginásio para 10 mil torcedores? A gente podia, né, até fazer uma caravana. O governador está aqui, nós estamos lá com matéria agora, nós estamos gravando agora. Eu, em função até dessa gravação, não fui para lá. Mandei a nossa repórter para lá para entrevistar. Mas acho que a gente podia procurar os deputados, Beto, e sugerir que eles solicitem ao governador. O governador que tanto gosta da cidade de Bauru, que não podemos esquecer que ele faz para a cidade de Bauru. Eu não vou aqui criticar, porque a gente tem que saber das dificuldades, saber enaltecer o que as pessoas realizam de bons para a nossa cidade. Mas eu acho que a gente tem que pedir, Beto, porque como a gente já está calejado de pedir, vamos pedir mais um pouco. Né? Assim, eu acho que hoje o nosso caminho mais rápido, o mais viável, se é que tem algum, é via governo do estado, que eu acho que a gente conseguiria fazer algum projeto em cima disso. Em Marília tem uma escola estadual com algumas salas na parte de baixo do ginásio onde funciona, e construir aquele ginásio com aquela grandiosidade. A gente nem precisa de um ginásio daquele tamanho para 7 mil lugares, para 7 mil pessoas, bem grande, mas a gente podia tentar viabilizar um projeto desse. O prefeito já disponibilizou, passado, uma área na Ações Norte, podemos ver outras áreas, para a gente poder
trazer um ginásio. É uma vergonha. A gente não fala que... a palavra é vergonha. A gente é vergonha. Eu sou cobrado em todos os lugares que nós vamos da Liga. E depois da imprensa, pergunta por quando que vocês vão ter um ginásio? Toda vez é e você ainda vai continuar usando o Panela, porque a gente sabe que tem jogos que você vai usar 1.200, 1.300. E você faz uma arena, você pode fazer shows, você pode levar o futsal aí do Beto, do Neto, da FIB. Poderia estar jogando uma liga, já teve, né, quando o São Paulo teve aqui. Então a gente pode levar muitas coisas a um ginásio desse e usar os outros, porque categoria de base, o vôlei agora quer expandir sua categoria de base. Nós vamos achar ginásio aonde? Vou jogar jogo se for na panela, sai morte, né, Beto? O nego se pega, porque o horário lá de treino a gente sabe como é que é o calor, como é que funciona, é limpeza. A gente agora acabou de trocar em conjunto todas as luminárias para LED, até para facilitar, se cai energia, retorna mais rapidamente. rápido, né? Então a gente tem que pedir, né, Beto? Sair atrás e pedir para os nossos... Para encerrar, qual o primeiro jogo agora na Superliga? Eu acho que é sexta-feira contra o Fluminense em Bauru no dia... Sei que o Fluminense joga terça, dia 17, acho que é dia 20. Contra o Fluminense aqui no Paraná. Bom, e no basquete temos aí as semifinais. Semifinais com do Franca. Paulistão com Franca, começando o primeiro jogo lá na capital do calçado. 2 lá, 2 aqui e uma quinta, se for necessário, lá. Começa agora sábado e domingo. O que você acha de todos esses 4 times que ficaram? São os 4 times que talvez se candidatem a ficar entre os 5 ou 6 do Nacional, do Campeonato da Liga. Nós temos Mogi, Paulistano, Bauru e Franca. Esses 4 times com certeza vão estar brigando na Liga Nacional pelas primeiras posições, juntamente com o Flamengo, Vasco, Pinheiros. Talvez Vitória. O Pinheiros ainda acho que não. O Pinheiros está abaixo, acho que de todo mundo aí. Eu acho que Pinheiros não. Osasco consegue reverter a situação com o Barueri lá? Não, o Osasco ganhou 3-0. Ganhou 3-0. Acho que o Barueri não fez 20. 3-0. 3-0 para o Osasco? Atropelou. Rapidamente. Você acha que o Barueri, mesmo com o técnico... Difícil. É difícil. Se a Tandara quiser jogar, é bem difícil. É bem difícil. É uma jogadora muito forte e já está acostumada a ganhar, né, Samuel? Então é complicado. Eu acho que é difícil. Mas... Nada é impossível no esporte. A gente acredita em tudo, né? Reinaldinho, muito obrigado a você. Esperamos revê-lo outras vezes aqui na nossa programação, até pela proximidade com o Reinaldo e com o voleibol. Eu que agradeço a oportunidade, Samuel. O vôlei também agradece. Sempre que eu venho aqui, eu saio daqui, chego feliz e saio mais feliz ainda, obrigado. Porque a TV PV faz bem à minha família, a gente tem boas lembranças, isso lembra meu pai, e é muito bom estar aqui com vocês. Que os fluidos positivos desta semana para o basquete bauruense, com a chegada aí da Sende Engenharia, possa trazer luzes e sucesso para a equipe que tantas alegrias já proporcionou aos bauruenses. Seja assim, que seja assim, Samuel. Obrigado pela oportunidade também. O basquete está sempre aberto aí para vir aqui na TV Prevê, falar um pouquinho mais para a comunidade sobre o basquete. E obrigado mesmo. Até porque a TV Prevê tem um histórico. Mas assiste os jogos sábado, domingo de meia, né? Viu? A TV Prevê, ela já fez a decisão, a próprio pedido da Confederação, da Federação Paulista de Basquete e de Voleibol Feminino, ou seja, nós estamos inseridos. Claro que não podemos concorrer com os canais fechados, com as redes, mas é porque fomos aí solicitados, nós estaremos e com muita alegria. Eu fiquei feliz em ter transmitido a final dos jogos regionais, onde Bauru foi campeão, nós mostramos isso. E a cidade inteira viu, e muitas vezes viu também o basquete ser campeão, o vôlei ser campeão, e isso é importante para todos nós. Este é o papel de uma televisão regional como a nossa, de sinal aberto, digital, e felizmente já estamos ampliando o nosso leque de digital. Por esses dias teremos novidades para Lençóis, para Pederneiras, para Agudos e para todas as cidades da região. Os nossos projetos foram todos aprovados no Ministério das Comunicações e nós estamos prontos aí a entrarmos com tudo na era digital, com dificuldade, viu, Reinaldinho? Não é fácil, não. O Duda está ficando mais careca. Não, ele é cabeludo. Aos que nos acompanharam,
Muito obrigado. Aliás, estou precisando fazer uma visita para ele. Faz tempo que eu não vou, estou corrido, viu, senhor Túlio? Mas eu vou sim. Muito obrigado ao Reinaldinho, muito obrigado ao Beto Fornazari, que vieram fazer comigo esse programa especial no dia, neste feriado religioso nacional. A todos os nossos agradecimentos e estaremos de volta nesta sexta-feira com a programação normal, nos horários habituais alternativos. A todos um abraço, um bom feriado e até esta sexta-feira, se Deus assim nos permitir.